você vai aprender 7 chaves tremendas na oração que podem desatar todas as dificuldades que você tem na tua vida. Amém? Então, meus amados, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Tiago 5,16 está falando do quê? Que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Então você tem que compreender o seguinte: a primeira coisa para que uma oração tenha efeito, a primeira coisa para uma oração ter eficácia, tem que acontecer o quê? Teu coração tem que estar limpo. Por isso que diz primeiro: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, por que passa a ser a oração de um justo? Então você tem que saber o seguinte: o que é justo? Justo é muito simples. Vamos dizer, você tem que pôr uma peça em um motor. O modo mais simples de explicar isso é assim: você tem que pôr uma peça em um motor. Quando você põe esta peça, você diz assim: perfeito. É aquela peça que faz assim, encaixa. Então, o que é uma pessoa justa? É a pessoa encaixada em Deus. A essência da divindade tem um lugarzinho que encaixa você. Quando isso acontece, você passou a ser o quê? Justo. Então você está alinhado com Deus. Você está em Deus. Deus está em você. Por isso que a oração é eficaz. Então, eu vejo muita gente orando por tudo e tal, mas é aquele coração cabeludo, aquele coração que parece um ouriço, tá com a vida toda arrebentada, uma vida que não tem compromisso nenhum com Deus. Como que é que a sua oração tem eficácia? Se a palavra é clara em dizer que a oração feita por um justo, o justo é aquele que está o quê? Acoplado em Deus. Ele e Deus. Deus e ele são um só. Compreenderam? Então, o primeiro grande segredo da oração é que se você quer ter uma oração eficaz, você primeiro tem que começar em estar em uma vida de santidade, de pureza diante de Deus. Primeira coisa, certo? Então, eu agora gostaria de ver com você João capítulo 17. Nesta oração sacerdotal, eu quero mostrar para você 7 elementos. 7 elementos. Nós vamos começar a ler no 1 e vamos até o 20. Vamos ver 7 elementos contidos nessa oração que caracterizam a oração de um justo. E estabelece a verdadeira e genuína oração do justo. Por quê? Porque caracteriza o genuíno caráter de um justo. E principalmente por quê? Porque isto estabelece
o estilo de vida de um intercessor. Eu acho gozado. Algumas pessoas dizem, não, porque o meu ministério é intercessão. A vida arrebentada, a vida longe de Deus, é infiel no dízimo, é infiel na oração, é infiel em tudo. E ainda me diz que é intercessor. Gente, eu não quero a intercessão de um povo assim. Eu faço até questão de ficar longe. Pelo amor de Deus. Eu quero intercessor de justos. Isto é, que estão em Deus, Deus está neles. Aí tem eficácia. Ok? Então vamos lá em João capítulo 17. Presta bem atenção, começa assim. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Olhe bem, quem estabeleceu a hora? Isso é para você, religioso, que fica esperando as coisas cair do céu. Olhe bem o que Jesus diz. É chegado a hora. Mas vamos continuar. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora, estou no verso 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-vos na tua verdade, na tua palavra, que é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles me santifico, e a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pelas suas palavras hão de crer em mim, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu
me enviaste. Então, esta oração, ela traz 7 segredos, 7 chaves, 7 códigos importantes para a oração do justo. O primeiro dele está em João 17:1. Qual é esse código? Primeiro, discernimento profético do momento presente. Não adianta você começar a orar antes do tempo ou depois do tempo. Você tem que saber que a oração, ela tem que ser no tempo certo para ela ser eficaz. Então presta atenção, porque isso define a inteligência espiritual na oração e da oração. O que a gente vê? As pessoas oram pela mesma coisa há muito tempo e não tem solução, porque é fora do tempo. Compreenderam? Então, o discernimento profético, esse discernimento profético, ele é importantíssimo. Então, você compreendeu? Esse discernimento profético é que define a inteligência espiritual na oração e da oração. Hoje se fala muito de inteligência espiritual, de inteligência emocional e etc. E você compreendeu agora que para você definir a inteligência espiritual daquelas que são as tuas necessidades, você precisa do quê? Discernimento do tempo. Tudo começa pelo tempo, certo? Por quê? Porque como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, e o tempo foi criado, naquele instante, esta é a nossa vida. Ela é definida pelos tempos. E por este motivo, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Você também tem que saber quando é a hora. Definiram isso? A segunda questão do caráter da oração é você definir o caráter de perseverança. Presta atenção. Em João 17:4, um estilo de vida marcado por perseverança é que define o corte, é que define o fio, a agudez com que a oração rompe a resistência do mundo espiritual. Então você tem que saber que o segundo caráter da oração, que é uma característica tremenda da oração, é a perseverança, não em tempo, mas é a perseverança na eficácia. Em João 17:4 diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então quer dizer, o que define o corte, o que define o fio, o que define a agudez para que você rompa a resistência espiritual? Está definido por Jesus, exatamente neste versículo. Eu consumei, quer dizer, tendo consumado. Para a tua oração ser eficaz, você já fez tudo o que você teria que fazer para que as coisas acontecessem? Este é um segredo. Esta é uma chave. E você não pode mais brincar com essas coisas. Por quê?
Porque agora o mundo está em uma guerra violenta, é um divisor de águas. Nós estamos para iniciar, ou melhor, já iniciamos, já demos os primeiros passos, no segundo mover de Deus, que é o mover dos filhos de Deus. Então você vai ver um levante. Gente, até 2025, se prepara. As trevas de toda maneira tentando roubar o quê? O estabelecimento do governo, do reino de Deus, através dos filhos de Deus, é um levante. Por isso que nós temos que definir, prestou bem atenção? Primeiro, o corte, o fio e a agudez da nossa oração. Muito bem. Como já sei essas duas características, o momento e a perseverança, agora me resta o quê? A objetividade espiritual. Gente, o grande problema das orações é isso. As pessoas vão orando, 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 mas não tem objetividade. A oração eficaz, ela é objetiva. Ela pode ser curta, mas é objetiva. É uma cacetada só, mas bem dada. Então, a objetividade espiritual é importante. Isto é a mira da oração. Não adianta ficar atirando para todos os lados. Você tem que ter mira. Você tem que ter objetividade. Eu me lembro nessa objetividade muito de Bartimeu, o cego de Jericó. Ele gritava, Jesus, filho de Davi. E Jesus perguntou para ele. Ele tinha uma chance. O que você quer? Eu quero que você ore por mim. Eu quero isso, eu quero... Não. Uma coisa. O que falta muito no crente? Objetividade. Ele quer contar história, ele quer te convencer, mas ele não é objetivo, ele tem que ser objetivo. O que tu queres? Quero ver. Assim tem que ser a oração para você. Objetividade no pedir, objetividade no declarar, objetividade naquilo que está definido. Presta atenção o que diz em João 17:9. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eu rogo, quer dizer, eu te peço por eles. Não rogo pelo mundo. Prestou bem atenção na oração de Jesus? Eu olho para alguns crentes, eles querem salvar o mundo. Vocês não vão salvar o mundo. Vocês só vão salvar quem foi entregue para Jesus. Meu Deus. Apóstolo, isso cai muita coisa por terra, mas é a verdade. Jesus é que está orando, gente. Olha o que ele diz. Eu rogo por aqueles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa objetividade de Jesus, eu sou apaixonado por isso. Jesus não dava voltinha, Jesus não ficava blá, 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 blá. Ele era objetivo, o que ele queria, o que ele falava, e acabou. Por que ser tão prolixo? Oh, Senhor maravilhoso. Não, seja objetivo com Deus, pelo amor de Deus, gente. Você vai ver agora, a partir de julho, que nós vamos estar ministrando um seminário, Big Bang, a manifestação da glória de Deus. Você vai ver como foi a criação, na visão bíblica, manifesta do lado científico e espiritual. Mas antes disso, eu vou dar uma preparação para o povo, falando de assuntos que vai mexer com você. Como que você quer
falar com Deus, que é infinito, presta bem atenção. É o mesmo que você falar com uma autoridade que tem 100 pessoas para atender e mais 200 problemas para resolver. Quanto tempo ele vai te dar para você falar com ele? Assim é a oração eficaz. Ou você aprende a fazer uma oração objetiva, ou senão você vai ficar falando sozinho. Eu quero isto. E foi o que Jesus falou. Eu quero te rogar por aqueles que você me deste. Meu Deus, apóstolo, o Senhor está desmontando na minha cabeça tudo que eu pensei que era oração. É porque não é. Não é. A oração, ela tem que ser o quê? Primeiro, no momento correto. Segundo, tem que acertar o corte, a eficácia e a agudez. Com o quê? Perseverança. E terceiro, com objetividade. Sem enrolação. Deus não gosta de enrolação, gente. Ele é objetivo. Agora, a quarta característica da oração eficaz, qual é? É o espírito da aliança. Presta atenção. A aliança é bem mais que um simples acordo. É um comprometimento integral, mútuo de vida. Ok? A aliança começa com entrega, a entrega atesta a confiança, definindo o quê? A força e o poder espiritual da oração. Então presta atenção o que diz em João 17:10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Então quer dizer, aonde está a tua aliança com o Senhor? Na tua entrega. É simples, na tua entrega. Na dimensão do que você entrega ao Senhor, aí está o valor da tua aliança, a profundidade da tua aliança. O Filho de Deus está dizendo, Jesus, o Filho de Deus está dizendo o quê? Todas as minhas coisas são tuas. Você compreendeu agora como que um infiel que não cumpre nem dízimo, e nem oferta, e nem primícia, vai dizer as minhas coisas são tuas? Se ele não é capaz de obedecer nenhuma ninharia, que dirá no total, inclusive da sua vida? A minha vida é tua. Como que a vida é tua se você ainda está, até o que você teria que entregar, você está roubando de Deus? A eficácia da oração, ela está pautada no nível de aliança que eu tenho com Deus. Às vezes as pessoas me perguntam assim, me falam, apóstolo, o senhor orou há 10 minutos e eu já estou com a solução aqui. O que aconteceu? Oração eficaz. E por que essa oração foi liberada? Por causa do meu nível de aliança. Então, quando as pessoas chegam para um homem de Deus, uma mulher de Deus, ore por mim, nós temos que ver que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ela não é respondida nas suas orações porque é bonitinho, porque sabe teologia, porque sabe matemática, ou porque sabe alguma coisa. Não. A oração dele é eficaz no nível de aliança que ele tem com Deus. Quer conhecer o verdadeiro e legítimo homem de Deus? Veja a eficácia
da sua oração. Meu Deus, apóstolo. Vou repetir. Oração eficaz. Primeiro, passa pelo momento profético. Segundo, pela perseverança. Terceiro, pela objetividade. E quarto, pelo espírito de aliança. Apóstolo, meu Deus, o que é isso? Mas vamos para o quinto caráter da oração eficaz. Coerência e identificação. Você viu que oração não é sair orando sem saber para que lado vai. Não é só ir falando que a coisa vai acontecer. Não, gente. Jesus nos ensinou no Pai Nosso um esquema de oração. E agora aqui, em João 17, ele está ensinando como ser eficaz na oração. Coerência e identificação. A legitimidade de um relacionamento depende do quê? Coerência. Porque eu sou um filho de Deus. Que dê a coerência disso. Tem que ser coerente nas coisas. Disso vem o quê? A genuína autoridade de oração. Gente, se o cara é um maluco desvairado, diz nada com nada, que coerência tem? Porque na coerência da oração está acertado a identificação tua com Deus, minha com Deus. A nossa identidade está na coerência de como eu atuo, de como eu penso, de como eu falo, isto é, a minha oração é respaldada pelo meu estilo de vida. O cara fala palavrão o tempo todo, rouba, faz só coisa que não presta e quer ser eficaz na sua oração? Nunca, jamais, em tempo algum. A oração, ela tem que ser coerente e tem que ter a identificação. Então, a identidade, ela te dá a legitimidade de uma oração eficaz. Eu quero te falar que a autoridade, ela é inseparável da verdade. Não existe autoridade na mentira. Você só tem autoridade se permanece na verdade. E qual é a verdade de um intercessor? A sua vida. Aquilo que ele vive é a autoridade que ele exerce no mundo espiritual para trazer à existência o que não existe. Então é aí que a gente frisa esta coerência e identificação. Porque a sua vida é coerente com esta aliança que tem com Deus. E isto o identifica com o poder deste Deus. Vocês viram que não é uma continha de 1 mais 1 é 2. E por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria dos que estão me ouvindo agora são pessoas que não são recém-convertidos. Então, tem que parar de brincar de ser crente e genuinamente ter uma vida com Deus. Para o quê? Porque sem uma vida genuína com Deus, você não tem autoridade. E a autoridade é que rompe as barreiras e te traz à existência o que não existe. Meu Deus. Presta bem atenção na sexta característica da oração eficaz. A sexta característica, ela está ligada a uma coisa que nessas lives dessa semana eu falei: visão
e esperança. Quem não tem visão, não tem objetivo. Quem não tem esperança, não existe nada à frente que pode impulsioná-lo. Então, a visão e a esperança são o quê? A visão determina o alcance da oração. Até onde a tua oração alcança. Foi o que o Senhor falou para Josué. Josué, aonde puserem a planta do seu pé, lhe darei como possessão. Quer dizer, só ele aonde andou? Não. Da onde ele estivesse de pé e ele visse, isto seria a possessão dele. Então, por que o Senhor falou isso? Porque as pessoas, elas definem na sua oração o que elas têm na sua visão. Os limites que elas vão alcançar e obter sucesso estão intimamente ligados ao que elas podem ver. Então, uma pessoa que está com um véu que encobre totalmente o entendimento, que está sendo, vamos dizer assim, contaminado por uma doutrina errada, ou está contaminado por uma opressão espiritual, ela não consegue ver, por isso que a sua oração não é eficaz. Então, o que eu tenho que buscar, antes de qualquer coisa? Primeiro, tirar o véu que encobre o meu entendimento. Eu tenho que conhecer esse Deus, não de ouvir falar. Eu tenho que conhecer esse Deus face a face. Eu tenho que ter intimidade com esse Deus. Por quê? Porque esse Deus vai me tirar de dentro da barraca e vai dizer, como disse para Abraão: sai e olha as estrelas do céu. Sai e veja a areia da terra. Por quê? Porque o tamanho da tua tenda é apenas o limite da tua visão. Mas quando você rompe e sai da tenda, você começa a entrar não mais na tua visão, mas na visão de Deus e nos limites de Deus. Eu nunca deixo de te lembrar uma coisa: os teus limites são os limites do Senhor, e os limites do Senhor é o infinito. Não são os céus, é o infinito. Vou repetir, não são os céus, é o infinito. A gente diz o céu porque o céu para nós já é o infinito. Mas Deus vai muito além dos céus. Meu Deus. Então, está compreendendo a importância da visão? Então, a visão e a esperança, elas vão te dar o alcance da oração. E estabelece o quê? O teto espiritual da nossa fé. Dali a gente não rompe. E por que não rompe? Porque chegamos no teto da fé. Então, a visão e a esperança, elas são importantíssimas para definir o alcance da tua oração. Tem pessoas que dizem assim: ai, parece que Deus não ouve a minha oração. É verdade. Não ouve mesmo. Por quê? Porque não tem alcance. É verdade. Você está com toda a verdade. E por que não tem alcance? Não é por culpa de Deus. É por tua culpa. Você ora sem fé, sem esperança. Você ora por orar. Ora porque você não vê outra saída e daí começou a orar. Não porque você crê, é porque você tem que fazer alguma coisa. Então você começa a orar, mas você tem que ver o seguinte: aonde está a tua visão? Aonde está a tua esperança? Porque enquanto você me ficar falando, ai, porque eu não tenho fé, esse é o teu teto. Não adianta
você me dizer, mas Deus não está ouvindo a minha oração. Não adianta. Você impõe um teto e a tua oração não passa do teto. Você impõe um teto de bronze. A tua incredulidade limita a tua oração. Vamos recapitular, para você não esquecer. Quem não está anotando, deveria anotar, porque uma pregação dessa não é para a gente ouvir uma vez. Ainda bem que agora a tecnologia está boa, está gravado no capítulo do YouTube do Ministério Apostólico Koinonia, e você pode assistir outra vez. Mas você deveria estar anotando. Por quê? Porque eu estou dando, através da oração de Jesus, de João 17, que é uma oração sacerdotal, os elementos contidos nesta oração que caracterizam o quê? A oração do justo. Não adianta você ficar me respondendo o que nós lemos em Tiago, porque a oração do justo é muito... como que é a oração? A oração do justo tem seus efeitos, né? Ou pode muito nos seus efeitos. Não adianta você me dizer isso. Não adianta. Primeiro, você tem que se ajustar. Você está justo com Deus? Primeira coisa. E segundo, você tem que seguir uma linha de características para transformar a tua oração em eficaz. Primeiro, discernimento do tempo. Segundo, caráter de perseverança. Terceiro, objetividade espiritual. Para com aquela enrolação. Quarto, o espírito da aliança. O nível de autoridade que se tem é o nível do quanto você dá, investe na aliança. Quinto, coerência e identificação. Nunca esqueça, a autoridade é inseparável da verdade. Estilo de vida, estilo eficaz de oração. Sexto, visão e esperança. Por quê? Para não criar um teto de bronze e para que as tuas orações comecem a ter efeito. E sétimo e última característica, qual é? Espírito de unidade e amor. Não, o que é isso? A unidade desencadeia a revelação e a presença salvadora de Deus. Compreendeu? Então, essa presença salvadora de Deus na oração é através de unidade. Então, quando você começa a chamar pessoas para orar com você, você criou o quê? Uma unidade. Esse espírito de unidade que libera a bênção. Nunca esqueça. Quando você tem um problema que sai da tua esfera, você deve chamar irmãos que caminhem como você caminha para se unir em oração com você. Esse é a sétima característica de uma oração eficaz. Quando você viu que tudo que você fez ainda não deu resultado, agora chegou a hora da unidade. É o segredo do Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que meus irmãos vivam em união. Por quê? Porque isto libera a bênção. É o que diz no Salmo 133. Certo? Então, em João 17, 23, diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Jesus agora está orando por quê? Se estes que você me deu não forem unidos, não terá eficácia o reino de Deus. Compreendeu?
Por quê? Porque a unidade, a perfeita unidade, gera algo. É para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e os tem amado, e eles como me tens amado a mim. Então a unidade, gente, ela traz uma eficácia. Qual é a eficácia? Essa perfeição na unidade traz o reconhecimento do mundo. O mundo não vai reconhecer Deus, Jesus e você se não houver unidade. Primeiro com Deus e segundo com os teus irmãos. Compreenderam? Meus amados, se você quiser se aprofundar mais na eficácia da oração do justo, eu quero te recomendar algo que nós temos na biblioteca do servo, ou melhor, na livraria do servo. E você deve ler esta semana. Se dedique a essas 7 características para você aprimorar. Você lembra que eu te falei ali, na segunda característica, que você tem que definir o corte, o fio e a agudez na oração? Para isso acontecer, você tem que se dedicar a compreender melhor o que é a oração eficaz. E para isso, eu quero te recomendar esta semana, em 7 dias que vai ter, se dedique a uma coisa: lê o livro A Oração do Justo, do Pastor Cote. Porque com este livro você vai ter mais tempo de digerir o que eu estou falando, e mais, você vai se aprofundar, criar base, e você vai ver que essas 7 características são as características que fazem a diferença para que a tua oração seja eficaz. O pessoal que já está em Palmas, é só falar aí com a Luana que ela pode fornecer os livros para você. Você que está pela internet, para nós, manda um WhatsApp para nós, manda uma mensagem, que eu te mando o link deste livro e você pode ler sobre a oração do justo. E seja treinado para que você veja eficácia na tua oração. Amém? Então eu quero orar com você agora. E em que sentido seria essa oração? Para que o véu que te encobre o entendimento te levar a uma realidade. Que a visão que você tinha de oração não era eficaz. Porque se você não está vendo o resultado, é porque está faltando elementos que levam à eficácia. Então, para que ficar perdendo tempo em uma coisa que não dá certo? É ou não é? Por que nas outras coisas que você faz, você muda o teu modo de ser quando não são eficientes? E por que na oração você continua insistindo nas mesmas coisas, nos mesmos erros, você não vê eficácia, você não vê resultado? Então chegou a hora do quê? Você polir, aprimorar, preparar melhor a tua oração para ela ser o quê? Eficaz. Eu vou orar com você. Senhor e Pai maravilhoso, toda a honra, toda a glória para ti. Mas, Senhor, nós pudemos ver agora, através dessa oração sacerdotal de João 17, pontos importantíssimos que trazem a eficácia para a nossa oração. Pois então eu te peço agora, esteja, Senhor, mandando teus anjos ministradores em Palmas, na comunidade, aí no Ministério Apostólico Koinonia. Entrem esses anjos pelo templo e comecem a arrancar da mente das pessoas o véu
que encobre o entendimento. E da mesma forma, vá agora para todas as casas, todas as salas, onde tiver alguém assistindo agora ao vivo ou gravado, que o teu anjo entre agora onde eles estão e comecem a arrancar este véu que encobre o entendimento, e que a partir de hoje eles possam ver que a oração do justo tem muito efeito, que eles possam ver o resultado. Por isso, em nome de Jesus, eu libero agora esses anjos ministradores para que todo esse véu que deixava a pessoa na ignorância sobre a oração seja tirado, em nome de Jesus. Amém?